Dá uma olhadinha nesse espaço todo aqui. Ele é todo para você. A gente quer que você se sinta confortável aqui com a gente. Esse espaço pode ser uma sala de estudos da Bíblia para você, pode ser uma biblioteca, pode ser um confessionário, e nós temos aqui um especialista para isso. A questão é, ele dá a resposta para você, ele não dá uma punição depois. O que você acha disso? Acompanhe a gente no programa de hoje. A gente já volta. Tamo juntos. Ok, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda. Olá, pastor, como vai? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, graças a Deus. O cenário tá bonito, não tá? Tá sim. Pois é, e é um privilégio ter esse pessoal todo aí com a gente, né? Pois é. E como você faz para mandar a sua pergunta para cá? Se você tem dúvida a respeito da Bíblia, aproveite o Reverendo Hernandes aqui. Se você tem alguma dúvida da sua vida cristã, também. O e-mail aparece aí embaixo para você. Abre seu celular, seu computador, manda um e-mail para nós com a sua pergunta, com a sua participação. Se você não gostou desse vasinho, por exemplo, aqui, escreve para a gente, fala, Tiago, pastor Hernandes, não gostei do vasinho, a gente dá um jeito de mudar. Vamos botar um vasinho novo, não vamos? Vamos. Por enquanto, vai ficar esse mesmo, né? A gente tem as perguntas aqui do Carlos Fonseca, do Tiago e da Maria Gomes. Vamos trabalhar? Vamos lá, vamos lá. Então eu vou aqui para minha câmera. Eu começo com a pergunta do Carlos Fonseca. Pastor, eu tenho uma pergunta. Como conciliar? Deus está no controle de tudo e o mundo jaz no maligno. Parecem situações contraditórias, paradoxais, mas veja bem, Deus está no controle de tudo, isso é um fato. Deus é soberano. Está lá em Jó 42, versículo 2, que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Até mesmo a ação do maligno está debaixo da soberania de Deus. No livro de Jó ainda, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, está descrito que Satanás, ele só pode ir até onde Deus o permite ir. Então, Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é Satanás, não é o diabo, é o Senhor Jesus. Então, a soberania de Deus envolve o universo, envolve as nações, envolve a igreja, envolve cada um de nós. Deus é soberano no sentido pleno da palavra. Agora, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não significa dizer que o maligno está numa espécie de disputa com Deus, no mesmo pé de igualdade de Deus, que seria aí a luta nas mesmas proporções do bem contra o mal, da luz contra as trevas, do diabo contra Deus. Não, não, não. Deus é soberano absoluto. O diabo está na coleira de Deus, nas palavras de Martinho Lutero. Agora, este mundo aí também precisa ser entendido. O mundo aí é um sistema. Esse sistema do mundo, essa cosmovisão do mundo, essa maneira de pensar do mundo, essa maneira de conceber a vida do mundo, tem a influência do inimigo, do diabo, que é o príncipe deste mundo, é o Deus desse século, né? É o príncipe da potestade do ar. Então, o diabo, ele está agindo, obviamente, e agindo como? Agindo na maneira das pessoas pensarem, nos conceitos, nos valores, na cultura, na filosofia de vida. Tudo isso aí tem a influência do maligno. Agora, Deus perdeu o controle por isso? Não, não. Até porque, Tiago, a história não é cíclica, como pensavam os gregos, a história não caminha ladeira abaixo, como um caminhão sem freio. A história ela é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. O fim já está determinado. E a vitória é retumbante, a vitória de Cristo, da sua igreja, e o mal será vencido, as trevas serão vencidas, a mentira será vencida, o diabo será vencido. E essa vitória já está definida, já está lavrada. E a história caminha para esse final da vitória retumbante de Cristo e da sua igreja.
Então, as duas coisas parecem que estão em choque, em contradição, mas não. Deus é soberano e Ele está levando a história para uma consumação final, derrotando, inclusive, o diabo e suas hostes. Amém. Pastor Hernandes, vamos falar então agora sobre criacionismo e evolucionismo. Você já deve ter ouvido falar do Charles Darwin, né? A nossa próxima pergunta é sobre esse assunto, é sobre esse tema. Charles Darwin publicou o seu livro Origem das Espécies em 1859 em Londres. E a teoria da evolução tem sido ensinado, pastor, nas escolas como uma verdade científica. E como devemos entender esse assunto à luz da palavra de Deus? Pois é. Veja bem, quando Charles Darwin publica esse livro dele, em 1859, de lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas como verdade científica, né? Desde o ensino fundamental ao pós-doutorado. Mas falta a evidência das provas. Há 4 teorias básicas, né, da origem do universo, da origem da vida. Primeiro, que a matéria é eterna. Segundo, que o mundo foi gerado espontaneamente. Terceiro, a teoria do Big Bang, né, da mega explosão cósmica. E quarto, a doutrina, ou melhor, a teoria da evolução. São teorias, não são verdades científicas. Aliás, Tiago, o criacionismo não é um artigo de fé, não é um artigo de religião. O criacionismo é um artigo de ciência. Que o mundo foi criado, a ciência hoje prova isso. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Isso é artigo de fé. Foi Deus quem o criou. Mas referendar estas teorias, seja de Charles Darwin, seja ela da explosão cósmica, seja ela de que o mundo foi gerado espontaneamente, ou a teoria antiga dos gregos de que a matéria é eterna, são teorias, mas falta a evidência das provas. Eu diria para você que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Deixa eu dar um dado muito simples para provar isso. Por exemplo, nós estamos no planeta Terra, né? Nós somos apenas um grão de areia diante da vastidão do universo, que, segundo os entendidos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Por que nós estamos aqui? Foi uma explosão que nos deixou aqui? Uma explosão casual? E a resposta é: estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Foi o acaso que nos deixou aqui? Não, tem uma mente infinita e sábia que criou o planeta Terra e nos colocou aqui. Pense comigo na Lua, por exemplo. A Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Foi um acaso? Foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita? Não. É preciso ter mais fé para crer nisso do que crer, como a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ficamos com a Bíblia. Isso exige de nós menos fé do que crer no ateísmo, no evolucionismo. Então, nós estamos firmados numa verdade espiritual, mas que tem respaldo científico. A criação tem comprovação científica e cremos que essa criação foi obra de Deus. Tá aí então a resposta. Nós recebemos um e-mail da Maria Gomes que diz o seguinte: olá, pastor, tudo bem? Eu quero dizer que esse programa é uma bênção de Deus na nossa vida. Que bom, pois tenho sido muito abençoada. Obrigado, viu, pela sua mensagem, Maria. E a minha pergunta é: o que Jesus quis dizer em Mateus 5, 25 e 26? Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Muito bem. O que Jesus está trabalhando nesse texto, Tiago, é com a questão interna, né? Por exemplo, começa assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
Jesus está tratando aqui, no Sermão do Monte, da ação e da intenção. O mundo, os tribunais da terra só podem julgar ação. Os tribunais da terra não têm competência para julgar intenção. Por exemplo, se eu pego uma arma e tiro a vida de uma pessoa, eu sou um réu que vai a julgamento. Mas nenhum tribunal da terra tem competência de julgar se eu não gosto do fulano, no meu coração tenho ódio dele, e a Bíblia diz que quem odiar seu irmão é assassino, e se for o íntimo. Nenhum tribunal tem competência de julgar foro íntimo. Então, o que Jesus está tratando aqui é a necessidade que você tem de lidar com seus sentimentos, de lidar com as suas intenções, de lidar com o seu subjetivo. Porque se você nutrir mágoa, nutrir ódio, nutrir raiva de um ser humano, isso vai, daqui a pouquinho, avolumando como um enchente, vai inundar seu peito, seu coração, sua alma, sua mente, vai desembocar numa tragédia. O desejo vai transformar em ação. E não é só nessa questão da ira, mas na questão, por exemplo, do adultério. Eu disse, um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ou seja, nenhuma pessoa é condenada aqui na terra, nos tribunais, porque ele nutre um desejo no coração impuro. Só Deus conhece, só Deus vê. Mas para Deus, o desejo ou a intenção tem o mesmo valor da ação. Então, é claro que a ação tem consequências mais graves, né? Se uma pessoa tem ódio por alguém, ele está se consumindo pelo ódio, mas ele não tirou a vida do outro. Se ele tira a vida do outro, esse pecado é mais grave, porque tem consequências sociais mais graves. Mas nós temos que cuidar do coração. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, se você tem ódio de alguém, resolva isso logo, converse com ele, trate do assunto, perdoe, reconcilie, não deixe esse negócio se avolumar dentro de você para que as consequências não sejam muito graves na sua vida. É isso que Jesus está tratando aqui no Sermão do Monte, das intenções e dos desejos secretos do coração. Pastor, muito obrigado então pelo seu tempo conosco aqui, pelos esclarecimentos. Eu quero agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que patrocina e oferece esse programa a todos vocês. E a gente quer gastar um tempinho para falar a respeito da igreja agora, né, pastor? É isso mesmo, Tiago. E o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Tiago. Bom, gente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja que tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, uma igreja que tem sido uma referência no Brasil, na relevância da sua comunicação virtual, na relevância do seu trabalho missionário, uma igreja que investe a maioria do seu orçamento para plantar igrejas, para socorrer os necessitados, no Brasil e fora do Brasil. Se você mora em São Paulo e está procurando uma igreja bíblica, relevante, viva, alegre, acolhedora, você é o nosso convidado para vir para cá. Queremos cuidar de você. Se você mora em qualquer outra região do Brasil ou do mundo, você pode acompanhar toda a programação da igreja pela IPP-TV e também se inscrevendo no canal do YouTube da igreja, que já conta com mais de 1 milhão de pessoas inscritas no canal. Uma igreja que tem mensagens, para você ter uma ideia, legendadas em mandarim, russo, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano. É uma igreja que hoje anuncia o Evangelho no mundo todo. Será um grande prazer ter você com a gente. Deus abençoe, nossa gratidão a você. Tiago, é com você para encerrar. Antes da gente ir embora, gostou do vídeo de hoje? Aqui embaixo no YouTube tem um botão de compartilhamento. Mande esse vídeo para algum familiar, para algum amigo seu. Dá uma olhadinha na nossa biblioteca de vídeos, tem muitos trocando ideias para você assistir, tá bom? E a gente espera você no próximo programa. Até lá! Abraço, gente.